Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Compartilhar com vocês um pouco sobre o nosso corresponder à palavra de Deus, o nosso corresponder a tudo que o Senhor tem falado conosco nesse tempo. Jesus, no capítulo 13 de Mateus, ele conta uma das suas parábolas. Ele fala sobre um semeador que saiu a semear. E esse semeador, ele começa um processo de lançar a semente. Antigamente nós sabemos que não havia as plantadeiras como há nos dias de hoje, com muita precisão no plantio. Então o semeador ele tomava em suas mãos um punhado de semente, depois da terra preparada, então ele lançava, era semeado a lanço, eles semeavam aquela semente com as mãos. Então não havia uma precisão exata onde todas as sementes iriam cair. E Jesus diz que o semeador ele saiu a semear e começou a lançar as sementes. Uma parte das sementes caíram à beira da estrada. A outra parte da semente caíram em lugares pedregosos. Outra parte da semente caiu entre os espinhos. E por fim ele fala de uma semente que caiu em uma terra boa. E cada um desses solos correspondeu à semente de uma forma. Desde a semente que cai à beira do caminho, que a palavra diz que as aves do céu vieram, e logo que foi lançada as aves vieram e pegaram aquela semente e levaram, né? Segundo ponto, entre as pedras, elas até caíram ali entre as pedras, mas também não conseguiu, não tinha uma terra, tinha somente pedra, tinha uma dureza ali, ela não conseguiu germinar. Caiu também algumas sementes entre os espinheiros, e ali os espinheiros tinham ainda uma terra, porém quando a semente germina, os espinhos sufocam aquela semente e ela não consegue prosseguir o processo. Mas também ele fala de uma terra boa, aonde que uma porcentagem dessas sementes caíram. E ali gerou, a cada uma semente gerou 100, teve parte dessa terra boa que gerou 60, e teve parte dessa terra boa que gerou 30-1. Então eu quero falar hoje e me deter sobre essa terra boa. Jesus depois ele continua a explicar a parábola aos discípulos e ele deixa claro que a semente que ele está falando ali é a semente do Evangelho, é a semente da palavra de Deus. E ele fala que a terra boa ela corresponde a essa semente, né? Essa terra boa somos nós, que ouvimos o Evangelho. E começamos a frutificar neste reino, frutificar segundo esta palavra. E ele diz que destes que ouviram, que ele considera uma terra boa. Uns geraram de 30-1, outros geraram 60-1 e outros geraram 100-1. Então qual que é a diferença aqui? Como eu falei, eu quero me deter na terra boa. Qual que é a diferença agora entre os cristãos? Qual que é a diferença entre nós em frutificar no reino de Deus? Por que uns frutificam 30, outros 60 e outros 100? Sendo que a semente, ela é excelente, é a semente da palavra, é a semente do Evangelho, é a semente do Evangelho do reino. Mas por quê? Que ele considera uma terra boa, mas mesmo assim, o próprio Jesus diz que parte dessa terra produz 30-1, outra parte produz 60-1 e outra parte chega a um potencial de 100-1. Aqui ele está falando de frutificação segundo a palavra, de corresponder segundo a palavra. Então, logo nós entendemos, a semente é boa, a semente da palavra é excelente. O que vai determinar a porcentagem de frutificação de tudo que nós ouvimos de evangelho? É o nosso corresponder com essa palavra. Então, como que nós correspondemos para hoje, se nós fôssemos fazer uma análise, se tivesse como fazer essa análise agora, e eu e você fazer uma análise e dizer assim, qual cristão que eu sou hoje? Qual terra que eu sou? Eu sou a terra que está gerando 30-1? Eu sou uma terra que está gerando 60-1? Ou eu sou uma terra que está gerando 100-1? Todas elas Jesus considerou uma boa terra, porque elas estavam correspondendo à semente. Mas e agora, eu e você? Qual dessas terras que nós somos? O que determina essa terra? O que determina se ela é 30, se ela é 60 ou se ela é 100? É o corresponder nosso
a tudo que ele está nos falando. Hoje nós vemos muitas pessoas, muitos de nós vamos sempre querendo uma nova palavra, um novo direcionamento de Deus, né? Só que quando nós vamos olhar para a palavra, nós pegamos um exemplo de Noé. Deus falou com Noé uma vez. Noé, constrói uma arca porque eu vou mandar chuva assim, assim, assim. Noé correspondeu com aquela palavra e diante de uma ordem de Deus, ele construiu a arca, obedeceu a Deus e se cumpriu o que Deus havia determinado. Ficou mais de 100 anos caminhando em uma palavra. Porém, nós, nos dias de hoje, nós ouvimos uma palavra hoje no domingo, Deus fala conosco poderosamente. Quando é na quarta ou na quinta-feira que tem o culto na sua igreja ou na minha igreja, enfim, nós queremos uma nova palavra, queremos que Deus fale conosco de novo, mas nós não cumprimos ainda nem a palavra do domingo. Claro que isso não nos isenta de ir à igreja ouvir a mensagem, nós precisamos ouvir a palavra, e a palavra revelada. Mas o que vai determinar na nossa vida se nós somos uma terra de 30, 60 ou 100 para 1 é o tanto que nós correspondemos em obediência com a palavra e práticas cristãs. O que vai determinar se eu e você somos uma terra de 30, 60 ou 100 é o quê? É o tanto que nós correspondemos ao Espírito Santo em oração, o tanto que nós correspondemos a Deus buscando na sua palavra entendimento, discernimento e revelação, e o tanto que nós correspondemos a Deus com obediência e honra às autoridades. Então, a junção, a soma dessas práticas cristãs, elas vão determinar se eu e você somos uma terra de 30, de 60 ou de 100 para 1. Certo é que eu e você somos uma terra boa. Agora, cabe a nós fazer uma análise. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.